Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Sancionada a Lei do Gás, que pode gerar 60 bilhões de reais em investimentos. A cada 6 horas, uma mulher sofre abuso sexual no Rio de Janeiro. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento: Bradesco. Novas respostas da Bia contra o assédio. Abrimos esta edição com um retrato da violência contra a mulher. A cada 6 horas, uma mulher sofre abuso sexual na cidade do Rio de Janeiro. Vamos conversar com Pedro Paulo Filho, que tem mais informações sobre esse assunto. Pedro, boa noite para você. Pois é, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. E olha, tem mais. De acordo com a Prefeitura, a cada 4 dias, um feminicídio é registrado na cidade. Mas da metade desses casos de violência ocorrem dentro da casa da vítima. E em 41% dos casos, a vítima que sofre abuso tem menos de 11 anos. Esse estudo tem como objetivo ajudar os gestores a criarem novas políticas públicas voltadas para a proteção às mulheres. Para ter uma ideia, a população feminina aqui na cidade do Rio é de 3.600.000 mulheres. Salsi. Assustador, né, Pedro? Obrigada pelas informações. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira a lei que regula o setor de gás natural no país. O Matheus Escavazini tem os detalhes para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. A expectativa do governo federal é que a nova lei gere investimentos entre 50 e 60 bilhões de reais e que a produção de gás natural triplique até 2030. O texto sancionado impede que a mesma empresa participe de todas as fases, como extração, produção e distribuição. A lei também substitui o modelo de concessão pelo da autorização para explorar o transporte de gás natural. Essas autorizações não terão tempo de vigência definido e só podem ser revogadas em casos de falência, descumprimento grave de obrigações e se o gasoduto for desativado ou se existir interferência de outras partes da indústria do gás. A nova lei poderá gerar 4 milhões de empregos em 5 anos e somar 0,5% ao PIB em 10 anos. Salsi. Obrigada, Matheus. E agora à noite, em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal que impediu a liberação de cultos e missas presenciais. Geralmente, o cara, quando está numa situação depressiva, ele procura Deus. Tá? E ele procura onde? Tá? Deus está em todo lugar, sabemos disso. Mas ele vai na igreja, vai num templo fechado. E lá dentro, com todas as medidas de afastamento, etc., não tem a possibilidade de transmitir o vírus, é quase zero. A própria decisão do ministro Cássio era 25% da capacidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse agora à noite que vai cumprir a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, de instalar a CPI da pandemia, mas colocou em dúvida a relevância de uma comissão neste momento. Eu considero que CPI de pandemia, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva. Não se queira acreditar que a CPI vai poder substituir o papel do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Controladoria Geral da União. Não fará esse papel. A CPI poderá sim ser um papel de antecipação de discussão político-eleitoral de 2022, de palanque político, que é absolutamente inapropriado para esse momento da nação. E o governo de São Paulo deve anunciar nesta sexta-feira as medidas de combate à pandemia que serão adotadas na semana que vem. Vamos saber agora com a Giovana Rizardo o que já é possível adiantar sobre esse assunto. Gi, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A definição destas medidas leva em conta os índices de mortes, de internações e de casos da Covid-19. E quem ajuda nessa análise são os médicos do Centro de Contingência do Coronavírus, que são favoráveis à manutenção da fase atual. Pelo menos até domingo, o estado permanece na fase emergencial, a mais restritiva desde o início da pandemia. E o governo abriu nesta quinta-feira o 10º
11º hospital de campanha e a previsão é da abertura de mais 7 no interior e na capital. Na capital, a prefeitura abriu consulta pública para que os pais ou responsáveis opinem sobre a abertura das aulas, a volta das aulas presenciais nas escolas ou não a partir de segunda-feira. Salce. Assunto polêmico, né, Giovana? Obrigada pelas informações. A Câmara de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno o projeto que coloca academias na lista de serviços essenciais. Vamos para lá, então, com a repórter Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você. A proposta aprovada pela Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte reconhece também as atividades físicas em espaços públicos como serviços essenciais. Mesma situação das academias. Com a aprovação, esse tipo de atividade vai poder abrir mesmo durante a onda roxa, que é a fase mais restritiva aqui de Minas. O projeto ainda precisa ser aprovado em segundo turno e passar pela sanção do prefeito. Salce. Obrigada, Virgínia. E um projeto apresentado na Câmara pede a inclusão de jornalistas e profissionais da imprensa no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. A gente volta a conversar então com o Matheus Escavazini sobre esse assunto, né, Matheus? Salce, a proposta foi protocolada nessa quinta-feira pelo deputado Dagoberto Nogueira, do PDT do Mato Grosso do Sul. A justificativa é que jornalistas estão entre as profissões mais expostas ao risco de contágio. Foi apresentado um estudo da Universidade do Rio de Janeiro que coloca em 52% a chance de contaminação da classe. Além disso, dados da Federação Nacional dos Jornalistas mostram que o Brasil é o país com mais mortes de jornalistas no mundo. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram 86 casos. Em Teresina, a profissão já foi incluída como prioritária. O projeto ainda deve passar por comissões na Câmara e não tem previsão para ser votado. Salce. Certo, Matheus. Obrigada. Agora, futebol. Nesta quinta-feira começaram os jogos das quartas de final da Liga Europa. Destaque para Roma, que venceu o Ajax fora de casa. E o gol da vitória foi marcado por um brasileiro. Na Holanda, o Ajax saiu na frente da Roma com Klaassen, mas no segundo tempo os italianos viraram o jogo. Gols de Pellegrini e do brasileiro Roger Ibañez, que encheu o pé para garantir a vitória. Ajax 1, Roma 2. Na Espanha, o Manchester United derrotou o Granada por 2-0. Rashford fez o primeiro. O português Bruno Fernandes, de pênalti, fechou o placar. 2-0 Manchester. Já o Arsenal recebeu o Slavia Praga em Londres e saiu na frente. O marfinense PP marcou aos 40 minutos do segundo tempo. Mas nos acréscimos os tchecos empataram com Roles. 1-1. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Uma ótima noite para você. Eu vejo você amanhã aqui no JR 24 horas. Cuide-se. Tchau.